Oi, gente, tem alguém aí? Opa! E aí, Val, boa Aê, noite. boa noite. Tudo jóia? Tudo joinha. O pessoal já estava aqui dizendo, cadê? Eu digo, calma, que eu não tenho muita É... experiência em entrar nesse negócio. Até no Insta dos outros eu entro. Ai, No, que bom. na Assim, Gu. eu fico até animado, né, que a galera se empolgou pra vir assistir nossa live com esse tema, né? Tomara que a galera goste. Pois é. A ideia, né, a gente conversava, né, Marcinha, é bater um papozinho aqui na hora da janta, né? Enquanto o povo bota cuscuz no bucho, a gente conversa sobre soberania alimentar. É, isso aí. Bota o ovo de galinha caipira ali com inhame, a mandioquinha, a macaxeira. Pois é, né? É, pra quem gosta de comida, bota uma galinha caipira, não sei. Tudo de bom, né, Ai, não? vamos lá, A né, gente? Espera aí, já tem aqui 13 pessoas, daqui a pouco vai chegar mais. Eu tenho fé em Deus, vai dar tudo certo. Pois é, É, vai chegando a galera, a gente vai vendo quem tá aqui online, enquanto uns minutinhos alguém chega, né? aham. Gostei da E aí, bandeira. gente? Boa noite, Silvio. Ó, tem umas pessoas aqui, se vê se eu já conheço alguém. Silvio Fernando, Cleio, Adriana, Fernando. Olha só os coleguinhas só tem aqui. autoridade, o cafezinho. É, olha só a responsabilidade que a gente vai ter para falar para essas pessoas aqui. Imagina só. Vai vendo um bate-papo assim, né? Sem muita pretensão, olha, com essas autoridades aí, meu Deus do céu, Adriana É, Miranda. ó. Olha aí, Parauapebas marcando presença no Pará. Olha só. Ai, gente, Bom, olha só. Então acho que a gente já pode começar, né? Porque acredito que eu e Val a gente conversa muito e a gente teve trocando várias figurinhas esses dias. E para a gente não perder muito tempo, né? E a gente tentar otimizar nosso tempo de live é só 1 hora, né? Essa ideia surgiu, né, de falar sobre recurso genético porque é a minha área de atuação, né, dentro da disciplina de genética, dentro da minha formação, né? Além disso, a gente tem vivenciado ultimamente a pandemia, né? Na verdade, a gente está saindo de 2 anos de pandemia e está com 2 meses de guerra. E aí a gente está sentindo os impactos disso no nosso dia a dia. E muitas vezes a gente não entende por que que o arroz é mais caro, o café, a carne. E aí a gente às vezes atribui isso ao petróleo, enfim, N razões. Mas antes dessas razões, podem ter outras que a gente vai mostrar agora e que fica ali debaixo de 7 camadas, né? Entre tantas justificativas. Né? E aí surgiu essa ideia da gente fazer esse diálogo aqui entre eu e Val, né? Que Val já tem uma pegada mais da agroecologia, dos movimentos do campo, né? É mais envolvida com essa parte é, da produção vegetal a nível de família, a nível de agricultura familiar. E aí, é eu isso. acredito que vai ser bem bacana esse nosso bate-papo. Não vai ter nada daquilo que a gente vê na disciplina de genética, né? Alelos, azão, azinho. Então, esquece isso por enquanto. Vamos só é, entender, né, o que é esses recursos genéticos. E aí, Val, quer falar alguma coisa para complementar o que eu falei agora? Não, você meio que já me apresentou um pouco, né? Eu não entendo de genética como o Marcinho, né, que é o especialista da área, mas dentro da agroecologia, né, do movimento camponês, a gente aprende a genética com outros sujeitos, né, que não necessariamente estão na academia, mas que com certeza vivem fazendo melhoramento genético aí, né?
a gente tinha conversado sobre isso, né, mas assim, suas sementes crioulas, né, suas raças nativas. E aí a gente vai fazer esse bate-papo, né? A nossa pretensão hoje não é trazer uma abordagem super acadêmica, mas é realmente um bate-papo e partilhar um pouco essa experiência que a gente tem aí, né? Enquanto NAGU, né, o Núcleo de Agroecologia e Arte, né, aqui do Vale do Gugué, a gente tem feito essa discussão muito da soberania alimentar, e aí conversando com o Marcinho, né, e também dentro do nosso núcleo, né, a gente viu que é uma coisa que vai casar bem, né, falar de recurso genético e soberania alimentar aqui hoje. É isso aí. Então, é, para contextualizar vocês um pouquinho, né, do que vem a ser o recurso genético, eu vou contar uma historinha que eu lembro da minha infância. E aí, quando criança, na casa dos meus avós, eu lembro dos meus avós sentados à calçada e debulhando milho. E o milho, ele apresentava várias cores. Tinha milho preto, milho amarelo, milho vermelho. Dentro da mesma espiga, várias cores diferentes. Sabugo de cores diferentes, amarelo, branco, vermelho. E, além disso, eu lembro também da minha avó conversando com meu avô, isso tudo no finalzinho de tarde, tá? Olha, aquela cabra machotó que faltou ontem, veio hoje. Você viu aquela cabra repartida, não sei o quê. Então, eu guardei todos essas particularidades que eu vivi na minha infância e eu não sabia o porquê, não sabia o que era. E aí hoje eu entendo, né, que se trata de recursos genéticos que hoje estão sendo substituídos por raças ou por variedades vegetais mais produtivas, né? E aí termina que aquelas sementes que os nossos avós, o povo do campo, né, tinha com aquela variabilidade toda de cores, de textura, enfim. Eu lembro que meu avô tinha até milho de pipoca. E hoje a gente praticamente não tem mais essa variabilidade, né? Você encontra o milho, é tudo padrãozinho, né? Tudo amarelinho ali, enfim. E é essa ideia, né, que eu quero que vocês compreendam, né, do que vem a ser um recurso genético, né, o que é uma semente crioula, uma raça nativa, então, enfim. E aí é interessante que a gente observe isso, né? E aí faço o link com a segurança alimentar. E aí eu jogo para ti. Consegue fazer esse link de como esses recursos genéticos, né, que hoje estão deixados, digamos assim, de lado, né, em prol das sementes mais produtivas, como que elas podem promover, por exemplo, a soberania e segurança alimentar de uma população, de um país, de uma família, enfim. Então, é isso, né? Tô falando do milho de pipoca, minha mãe tem milho de pipoca amarelo e vermelho, tá? Eu Ó, tenho muito orgulho, né, de falar que minha mãe é o que a gente na agroecologia chama de guardiã, né? Minha mãe é uma guardiã de sementes crioulas, né? Tem aí mais de 5, 6 variedades de feijão, de milho, de fava, né? E fora as outras coisas, né, também, e algumas raças também, né? Ali a galinha caipira, óbvio, que em Pernambuco a gente chama galinha capoeira. Mas assim, Marcinho, primeiro dizer que o próprio conceito, né, de segurança alimentar, apesar de ser uma discussão aí de muito tempo, né, o conceito mesmo, ele é desenvolvido pela via campesina, né, um conceito camponês. A ideia de soberania alimentar é criada em 1996, assim. E aí tem sido, assim, uma coisa muito discutida no âmbito das políticas públicas, né? Porque os estados, nação, têm visto que precisa pensar sobre isso, né? Então, é um conceito muito importante porque tem a ver com a vida da gente, né? A soberania alimentar, né? O que, que a via campesina vai dizer? Ó, é o direito dos povos, né? Em ter o acesso a um alimento. E esse alimento ele precisa ser um alimento em quantidade e em qualidade. Então, por isso a gente diz que tem tudo a ver com a história aí dos recursos genéticos, né? Como é que eu garanto a alimentação
em quantidade, em qualidade e que seja também culturalmente adequado, né? Às vezes, né, a gente brinca, né, aqui em Bom Jesus, né, tem os paulistas que não gostam de coentro, aí o povo de Bom Jesus gosta de coentro. Então a gente tem que ter coentro e salsa, para garantir que esse alimento ele seja culturalmente adequado para quem gosta de salsa e para quem gosta de coentro, né? Então é É, isso que a gente vai falar aqui hoje quando a gente fala de soberania alimentar. Esse direito que a gente tem de comer bem, né? E para isso precisamos ter toda uma diversidade, né? isso é interessante, porque é, é, a gente que às vezes permeia por algumas culturas que às vezes não é a nossa, a gente percebe a grande diferença que é, né? Você chega num determinado lugar, por exemplo, eu tive a experiência de visitar o Uruguai uma vez e eu senti dificuldade porque comer no Uruguai é muito diferente de comer no Brasil. E comer no Nordeste, então, nem se fala, né? Não tem tempero, não tem aquelas ervas que a gente costuma é, utilizar, né? A variabilidade de comida que a gente tem no nosso prato, tem tomate, tem cenoura, tem o frango, tem a galinha, aliás, o bovino, o suíno. E geralmente isso faz parte do nosso dia a dia. E lá não, você vai comprar, quero carne, você pega lá um bifão de carne pá, em cima do teu prato. E aí falta aquela. Claro que lá tem salada, tem tudo, mas não é essa mesma variabilidade que a gente encontra aqui, entendeu? Enfim. E assim, a riqueza de sabores, a riqueza de cores, a riqueza. E tudo isso é reflexo de uma variabilidade inerente, né? Ali aos recursos genéticos que estão sob a tutela dos guardiões. É isso aí, é isso aí. A gente pode falar mais dessa diversidade, né, Marcinho, assim, porque você falando, né, você vai para um lugar em que é carne, né, como a carne bovina, né, domina, né, quantas espécies a gente tem, né, e o bovino ali, ele está predominantemente, né, na nossa mesa. Quer dizer, não mais tanto, né, na nossa mesa, mas assim, como, né, o hábito, né, e assim, quando a gente fala de soberania, a gente tem sempre que pensar nessa diversidade, né, genética, né? Você ter várias coisas ali, né? E aí é interessante que quando a gente fala de diversidade genética, né, você ter várias espécies, variedade desde a erva ali, o temperinho, né? A Adriana Miranda é a colega aí que tem muitos temperinhos. Você também saber quem é que está produzindo aquilo, né? Porque assim é muito importante, né? Às vezes a produção industrial ela não valoriza ali, né? Ali o temperinho, né? Aquelas coisas, né? Geralmente é aquela grande produção e a gente perde aí em diversidade. E a gente pensar que diversidade genética está totalmente associado à diversidade cultural. Quando a gente perde diversidade genética, a gente perde cultura, não tem como. E quando a gente perde a cultura, você deixa de valorizar aquelas variedades, aquelas, né, espécies, e você tem esse movimento também de perder essa diversidade genética. Então, para a gente pensar que essas duas coisas realmente andam junto, né? E aí a gente É, precisa pensar. é interessante, eu vou trazer aqui algumas informações, mas antes disso, a galera que está assistindo aí a gente pode ficar à vontade para fazer comentário, para fazer alguma pergunta. Aquilo que a gente souber responder, a gente responde. Aquilo que a gente não souber, a gente pesquisa depois e responde. Mas, enfim, a ideia é que vocês interajam com a gente também e tragam os comentários de vivência que vocês já tiveram. Ou se tiver alguma dúvida, pergunta pra gente, tá? E aí, falando dos números, né? É interessante, né? Que esse processo, né, de produção de alimentos, que o modelo de produção de alimentos que a gente tem hoje no mundo inteiro, né, que alta produtividade em pouco tempo, em pouco espaço, né, agregação de valor e tudo, isso faz com que a gente perca e já tenha perdido
muitas variedades, tanto de vegetais quanto de animais, né? Variedades de animal e, aliás, variedade de vegetais e raças animais. Então, quando você pega as principais espécies, né, que são domesticadas e que servem para a alimentação do homem, e não necessariamente só para a alimentação, né? Tem a questão do vestuário, tem a questão da religiosidade, tem a questão do transporte, enfim. O uso animal ele é muito diverso, vai muito além da produção de alimentos, né? E, e quando você olha para isso, né, você pega alguns relatórios que têm sido desenvolvidos, elaborados aí ao longo do tempo, você já tem perdido várias raças, né? Eu não vou ter números exatos aqui, tá? Mas você já perdeu várias raças que não tem mais como você recuperar, né? E a partir do momento que você perde essas raças, você está perdendo ali uma variabilidade, um animal que está adaptado a uma determinada circunstância, a um determinado ambiente, a um determinado sistema ele está apto a um determinado sistema de produção e esse sistema de produção atende a um determinado grupo, a uma determinada comunidade, a uma determinada região, né, que é peculiar, né? E aí quando você perde esses animais, você perdeu tudo isso, né? E isso se aplica também para os vegetais, né? A exemplo disso, né, eu acho que a gente pode até falar disso. A minha dissertação de mestrado, na época, eu trabalhei com inventário, localização geográfica e caracterização de uma raça nativa genuinamente piauiense, né? Que, segundo os relatos históricos de onde essa raça surgiu, ela remonta às margens do rio Gurgueia, que banha aqui a cidade de Bom Jesus, né? E aí a gente viajou o Piauí inteiro praticamente. O sul do Piauí, de Floriano para cá, São Raimundo, Morro Cabeça no Tempo, Curimatá, São Raimundo Nonato, tudo a gente viajou, né, procurando rebanhos que apresentassem essa raça gurgueia. E a gente não encontrou. A gente não encontrou um rebanho que fosse, né, completo de raça gurgueia. Não tinha extinto. A gente encontrava um animal ou outro ali disperso com outras raças, com outros tipos, né? Mas você não encontrava de jeito nenhum um rebanho puro de gurgueia, né? Então, o que nos leva a crer que essa raça não existe mais, né? Ela não existe mais. Então, iguais a essa raça que eu acabei de descrever, existem tantas outras, tá? Tantas outras no Brasil, tantas outras na América Latina, tantas outras no mundo inteiro, né? E aí, para vegetal, eu acredito que deve ser bem parecido, né, Val? Ainda só falando aí dos animais, né? Porque assim, às vezes, né, mas assim, a gente pensa, quando fala de bovino, a gente imagina o boi que tem aqui, né, que eu consigo visualizar na minha região, e eu acho que no mundo inteiro é aquele boi, né? Mas a gente sabe que cada lugar, né, tem uma raça tem raça que é mais adaptada ao clima frio, raça que é mais adaptada a um clima quente, né? Então, quando a gente fala de uma única espécie, né, a gente está falando de uma diversidade, né, ali de raças, né, que vão se adaptar a diferentes ambientes e vão ter ali diferentes propósitos também quando se trata do uso, né? É, e aí é engraçado, porque às vezes a gente valoriza uma raça, né, a outra, né, considerando apenas o valor, né, financeiro, e aí a gente Monetário, né? esquece, né, então, eu vou criar essa raça porque engorda mais, então essa raça porque dá mais leite, e a gente foca nesse uso e esquece, né, do valor que aquele animal tem, né, assim, e esquece, inclusive, essas características dele, né? E aí a mesma coisa é para os vegetais, né? Como eu disse que a minha mãe é uma guardiã de semente, eu vou dar exemplo disso, né? E por que isso é importante para a soberania? A minha mãe, ela tem ali algumas variedades de feijão. Então ela diz assim, ó, esse ano o inverno, né, que é a época chuvosa, pode não ser muito legal. Ela planta um feijão que chama feijão ligeiro,
né? Que é o feijão que, se tiver o período chuvoso for curto, ela garante que vai produzir. Planta um que chama feijão grande, né? Que é um feijão que ele dura mais sem chuva, ou seja, ele é mais resistente à estiagem. Então, mesmo se faltar chuva ali, ele vai resistir. É um feijão que vai ali produzir um pouquinho mais tarde. Ou seja, se não der um, dá o outro, mas garante o alimento, né? Agora, imagine que você pega aquele feijão que diz, esse é o que vai dar mais, então eu vou plantar ele, não sei o quê. E aí você perde, né? Você fica sem nenhum e sem outro, né? Eu tenho um exemplo, né, assim, prático, né? A gente visitou uma comunidade em Sergipe, eu esqueci o nome do município, né? E aí, nas caravanas agroecológicas, as famílias diziam assim, olha, a gente tinha aqui uns sete tipos de maniva, né? De mandioca, macaxeira, né? Ou mandioca mansa, como chama aqui, né? E aí, né, veio uma galera, né, falando de uma mandioca que ela tinha uma produção aí, uma produtividade alta, assim, né, então tirava muita goma, né, e tal, e rendia muito a farinha. E aí os camponeses se encantaram, né, e aí foram perdendo, né, as suas sementes. E aí depois, né, veio uma praga, acabou com essa maniva, né, e tal, e depois foram correr atrás das suas e cadê? Porque, às vezes, quando a gente fala de recurso genético, a gente esquece que nem tudo é semente e grão, né? Um milho dá para você guardar 3 anos, dependendo de como você vai armazenar ali, plantar e ele nascer, beleza. Agora, como é que eu guardo a semente de mandioca, né? E você veja, no contexto de nós, que somos nordestinos, como a mandioca, né, assim, é um alimento rico, né, a farinha, né, a goma, bolo, enfim, uma infinidade de alimentos, é alimentação animal também. E aí, o grande sistema alimentar, ele não tem semente de mandioca, né? Por que que não tem? Porque isso não tem interesse, né? Não é uma coisa que eu vou Não guardar numa gera, né? latinha, não vou guardar numa latinha. E é aí que eu sempre ressalto o papel da agricultura camponesa, né? A gente às vezes, né, já está dizendo, né, a agricultura tem a ver com cultura, tem a ver com esse modo de vida, esse guardar, esse cuidado com a vida. E é por isso que a gente diz que para se ter soberania alimentar, um caminho é valorizar essas agriculturas que vêm aí há milhares de anos fazendo melhoramento genético, porque a grande indústria não tem interesse de fazer esse melhoramento genético de algumas variedades, né, de algumas coisas, né? E aí a gente vem perdendo muito isso. Tu falou aí, não disse que ia dizer números, né, Marcia? Eu também não, mas assim, um levantamento simples, né? Só para o pessoal ter uma ideia, né? Tem um estudo que fez assim um levantamento de algumas variedades de 1903, né, a 1983, viu? A gente está 50 anos atrasado. Mas para você ter uma ideia, né, no início ali de 1900, a gente tinha 288 variedades de beterraba, né? Em 83 se tinha 17, assim, comercialmente, assim, né? Disponível, né? Assim, vamos dizer, nas lojas para comprar, né? Milho a gente tinha 307, né? Aí depois se encontram 12, né? Obviamente, se a gente vai em uma comunidade campesina no México, a gente vai encontrar 20 e 30, mas eu estou falando de você ir ali numa loja para comprar essa semente. Não tem hoje, né? Quando a gente vai em um supermercado, quais os tipos de batata que a gente encontra, né? Batata doce, batata inglesa, ponto, né? Quais os tipos de feijão, né, que a gente encontra, né? Preto, Feijão carioca, carioquinha preto e em alguns e lugares alguns uma lugares. casca. Isso. 3 variedades de feijão, né? Quantos nós temos, né? Então, para a gente ir Exatamente. pensando isso, né, a importância de guardar, né, esses recursos, né? Isso é bem legal mesmo. A gente tem que entender, né, que guardar esses recursos genéticos é garantir a soberania alimentar, às vezes, começando pela própria família, né? Como você falou aí da sua mãe, que dependendo de como vai ser a chuva, ela garante a produção do feijão usando variedades diferentes, né? E aí é interessante a gente observar, né, que
pegando um ganchinho que a gente deixou ali atrás, vou resgatar, né? Quando a gente fala ali das raças, das variedades altamente produtivas, né? E que ali, quando você chega com aquela propaganda, né? E encanta ali o pequeno agricultor, né? O agricultor familiar e tal. E aí você chega na seguinte situação. Beleza, aquela raça produz, tem boa produção de carne, boa produção de leite, ou que seja de grãos, enfim, seja do que for, tem uma alta produtividade, mas a gente às vezes esquece de dizer para aquele agricultor, né, para aquela pessoa que está lá no campo, que tem uma condição financeira limitada, que não pode estar, às vezes, gastando dinheiro com ração, gastando dinheiro com vermífugos, gastando dinheiro com uma série de outras coisas, para alimentar ou para sustentar, né, um sistema de produção de uma raça altamente exigente, né, ou de uma variedade vegetal altamente exigente. E aí que é interessante você guardar essas raças nativas, as sementes crioulas, porque elas estão adaptadas àquelas condições, tanto de endoparasita, ectoparasita, de doenças. Elas conseguem responder bem ao ambiente que ela está, com muito ou com pouco alimento, com escassez de água ou não, sabe? São as raças que estão ali adaptadas. E é muito mais barato, ele vai produzir menos? Vai, sim. Mas é muito mais barato o custo de produção desse animal para aquele agricultor do que ele fosse pegar lá uma raça especializada e que fosse exigir dele muito mais. Sem falar que às vezes ainda precisa de um conhecimento técnico, né? Que muitas vezes o conhecimento que ele tem, acostumado com os animais que ele tem, não se aplica. É isso. Ô, assim, tu falando, eu vou te interrompendo, né? Que assim, né? Quando a gente fala da especialização da produção, né? Ou seja, reduzir essa diversidade, né? Eu plantava 10 coisas, eu criava 10 animais diferentes, agora eu vou reduzir a um ou dois. Isso vai reduzir, né, as opções de alimento, mas também isso que você disse, né? Deixa aquele ambiente muito mais vulnerável, né? A pragas e doenças, né? E assim, não sou eu que estou dizendo e nem me aprofundei nisso, né? Mas estudos mostram aí que, inclusive, a própria Covid, né? Ela pode ser um resultado disso, né? De como a gente está interferindo, né? E que aí a gente vai aí ter como resultado aí pandemias, assim, né? Não é nem uma coisa assim local, mas uma coisa generalizada, né? E às vezes a gente não faz esse link, né? Que uma coisa pode estar associada à outra, né? E é interessante, porque aí tu tocou nesse assunto, e aí eu parei para dar uma observada aqui, me preparando para essa live, porque eu estou percebendo que a gente não vai falar tudo que a gente planejou que ia falar. Mas assim, quando você tocou nesse assunto das doenças, olha só, eu lembrei aqui de um episódio que aconteceu, acho, na Irlanda, numa doença chamada requeima da batata. Então, a base da alimentação dos camponeses irlandeses, né, era a batata. E aí veio um fungo, uma doença, e atacou essas batatas e houve perda assim, de em torno de 80% da produção. Mais de 2 milhões de pessoas morreram de fome, mais de 1 milhão de pessoas foram refugiadas, né? Porque a base da alimentação daquele país, naquela época, era em função da batata. E aí veio uma doença aí, ó. E aí, iguais a elas, a gente pode falar aqui no Brasil, né? Eu não sei se tem alguém aqui da minha época que assistia Renascer, a novela. Eu lembro que a Renascer era uma novela que passava, acho que às 20 horas na Globo. E aí ela tratou um pouco da vassoura de bruxa, que acometeu um outro fungo, que aconteceu a produção cacaueira no sul da Bahia, ali Espírito Santo, né? Enfim, o Brasil naquela época era o segundo maior produtor de cacau do mundo. Do mundo. E em questão de poucos anos, a gente deixou de produzir cacau.
Hoje, as fazendas de cacau que existem na Bahia, elas é para fazer ecoturismo. Para a gente passear, para ver como é que funciona, como é que era a fabricação do chocolate. Hoje não tem mais a produção de cacau como a gente tinha antes, né? E aí a gente pode falar, eu falei de vegetal, mas a gente falou, tem a gripe aviária, a gripe suína, a febre aftosa, né? Na produção animal. Tem a scrapie, né? Que é mal da vaca louca, né? A mesma coisa. Enfim, são várias doenças, né? Tanto na produção animal quanto na produção vegetal, oriundas de um sistema de produção muito tecnificado, muito exigente, com baixa variabilidade genética, né? E que aquela uniformidade genética ali naquele sistema de produção faz com que todos os animais, ou todos os indivíduos, eles estejam sujeitos à mesma doença. Eles não vão responder diferente, sabe? Como eles têm a genética muito parecida, eles vão responder parecido. Então, eles vão sucumbir, entendeu? Enfim, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Não sei se quer fazer mais, complementar mais alguma coisa. Não, tô falando aí, né, o próprio bicudo também, né, que é outra praga, que assim, a questão do algodão Aconteceu no aqui no Piauí, Nordeste, viu? né, acabou muito assim, né, inclusive, né, o algodão, né, o pessoal hoje já tenta, assim, né, resgatar, né, algumas variedades, né, de um algodão, né, que se tinha, porque também é um resultado disso, né, a gente investe muito em uma coisa só, né, e aí quando vem uma praga, uma doença, né, você fica ali numa situação complicada, né, isso também é uma coisa que vai respingar ali na soberania alimentar. E aí, Marcinho, eu acho que, ainda falando sobre isso, né, eu acho que a gente pode ir pensando assim mesmo, nesse contexto da guerra, né, que a gente estava falando aí, né, Ucrânia, Rússia, que é o que nós estamos vivenciando no momento, né, mas a própria Covid, né, tem mexido muito com o sistema alimentar, né, porque aumenta preço, né? Aí os governos não estão preparados, que deviam estar preparados, ter estoque de alimentos para garantir um preço justo, né, e tal. E aí, às vezes, a gente pergunta, né, tá certo, o que a guerra tem a ver aí com recursos genéticos e soberania alimentar, né? Assim, a guerra só vem, a gente pega esse contexto da guerra para a gente chamar a atenção da importância da gente manter o nosso patrimônio genético, né? E da gente focar nessa soberania alimentar. Porque, ó, se a gente vai pensar aí, por exemplo, o trigo, né? Eu vou pegar o trigo porque é o que está passando no jornal todo dia, né? E aí, até se quiser complementar, mas assim, o trigo, né? A gente sabe que Ucrânia, Rússia, né? Produtor, exportador de trigo, né? Tem dados aí que mudam, né? Tem gente que fala 30% do que é comercializado, tem gente que fala 50%, eu não tenho esse dado, mas o fato né, um contexto, né, que vai mexer com essa produção lá na Ucrânia, né, e também a Rússia, se não tem o problema da produção, mas tem as sanções, né, então o pessoal não vai comprar, isso faz com que o preço, né, para a gente mude, né. Agora imagina se a gente é um país que, eu vou dizer assim, é bom o pãozinho, mas a gente só sabe comer o nosso pãozinho de cada dia, como é que vai ficar o nosso bolso, né? Tá, a gente não está sendo diretamente atingido pela guerra, será que não? Então, olha que importante nesse momento a gente ter ali, né? Ter o trigo é ótimo, o pãozinho nosso, um bolinho, mas a gente ter também uma soberania, a gente ter outros alimentos que possam suprir as nossas necessidades e que não vão ter uma alteração de preço em função disso, né? Eu tenho meu cuscuzinho, tenho minha tapioca, tenho uma macaxeirazinha, né? Você tem outras possibilidades. É isso que a gente fala também de soberania, né? Só para dar um exemplo assim mais associado, né? Também a questão dos fertilizantes, né? Porque também ali, né são muitos países são dependentes de fertilizantes, né? Que vêm desses países. E aí já se escuta falar, né? O preço do óleo de soja vai aumentar. E, mais uma vez, aí a gente chama a atenção, né? Como é que um país como o Brasil, que é um dos maiores produtores de soja, por que que o nosso óleo, de repente, pula para R$ 11 e R$ 12? Então, será que essa produtividade alta, será que ela realmente garante a nossa soberania alimentar? Eu digo que não,
Tá? E aí eu digo sem sombra de dúvida, porque assim, a gente diz que é fake mesmo, né? Que essa agricultura industrial, que o comércio, né, desse modo, ele garante soberania alimentar. Ele não garante, sabe por quê? É porque nesse modo de produção, o alimento ele é considerado uma mercadoria. E mercadoria não tem importância, tem preço. Né? Se ele é importante, se não é importante, ele tem preço, é uma mercadoria. E aí a gente diz sempre que para um país ele ter soberania alimentar, ele precisa entender o alimento como um direito humano e não como uma como mercadoria. mercadoria. Se ele entende como um direito humano, né, o governo que tiver ali, ele vai buscar estratégias, né, de garantir que esse alimento chegue, né, para quem, né, precisa de alimento. Acho que isso. Eu falo mais que tu, mas assim, fala aí. Não, mas é bem isso mesmo, né? Porque da mesma forma que acontecem epidemias para a espécie humana, né? Ocorrem epidemias e pandemias, né? Aliás, pandemias para a espécie animal não desconheço, né? Mas existem epidemias para a produção animal e vem oriundo também desse sistema de produção mais tecnificado, mais industrial, né? E aí isso faz com que os preços oscilem bastante. E aí essa parte que você falou da importação, né, de insumos, a dependência de alimentos, né? A gente ainda, Brasil, né, pela sua diversidade, pela, pela, pela nossa própria formação, né, que a gente tem formação europeia, africana, latina, né, tudo é um arcabouço e a gente vive e come alimentos de todos os lugares, de todos esses lugares aqui no Brasil, né, a gente é um país ainda muito abençoado pela diversidade de alimentos, né, mas outros países não. E aí é interessante, né, a gente observar que quando se fala de trigo, né, vamos retornar ao trigo, a gente tem uma dependência muito grande do mercado russo e do mercado argentino, né? A gente estava com um estoque, ainda tem um estoquezinho que eu estive olhando aqui, ainda tem um estoquezinho razoável de trigo, mas ninguém sabe até que ponto a guerra vai sustentar, né? Além disso, tem um impacto em cima do transporte, né? As sanções econômicas, o preço do petróleo, tudo isso faz com que o transporte, por mais que tenha trigo em outro lugar que não Rússia e que não Argentina. Ucrânia, Ucrânia. a gente vai ter que trazer de outro lugar. E vai chegar caro, porque tá tudo caro, tá ligado? Então, assim, quando a gente começa a valorizar a nossa mandioquinha, né, para fazer ali a tapioquinha, o bolinho de forno, né, o nosso milho, né, e de preferência o milho crioulo, né, de semente crioula, porque o milho que é produzido, né, em grande escala, ele é utilizado para produção, para venda para ração, para exportação, produção de óleo, né? Enfim, ele não é diretamente produzido para matar a fome, né? Ele é produzido para ser vendido, como você falou. Então, assim, termina que isso, o impacto da guerra e da pandemia, ela implica em tudo isso. Além disso, é interessante a gente mencionar que as crises migratórias do século XXI, elas hoje se dão em função da pobreza e da fome, né? Se falar de Venezuela, se falar do Paquistão, se falar até anotei aqui alguns países, né? A migração para os Estados Unidos, né? Então são crises migratórias que acontecem no mundo inteiro e que as pessoas estão saindo porque estão com fome, né? Enfim, eu acho que sobre esse ponto, eu acho que eu não sei se ainda teria mais alguma coisa para falar. Mas é isso, assim, né? E por que que a gente defende assim, né? Por exemplo, eu, né, sempre estou defendendo ali, né, essa ideia da agroecologia como uma possibilidade, um caminho, né? Porque a agroecologia ela não é só um projeto, um modo de produção,
né, mais sustentável, não sei o quê, né? A agroecologia, ela visa, assim, construir um projeto de sociedade mais sustentável, né? Então, tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? De produzir alimento saudável, de produzir um alimento, né, que seja ambientalmente, né, sustentável, mas também que olha para essas questões, né? Porque, assim, se a gente for observar, essa ideia, né, você falou aí, de matar a fome, né? O milho não tá ali com o foco de matar a fome das pessoas, né? A gente sabe que a gente tem um sistema alimentar global, né, que vem pregando esse discurso de acabar com a fome há muitos anos, né? E que não conseguiu. Por que não conseguiu? Se tem tanta produção, se são variedades tão produtivas, né? E tal, porque é tido como uma mercadoria, né? O objetivo realmente é outro. E aí a gente deve pensar assim, tá, e o que que a gente pode fazer, né, para garantir essa soberania alimentar, né? Para que cada país ele tenha soberania e segurança alimentar, né? Quando a gente fala de segurança, é você ter alimento em quantidade e qualidade. E você ter a soberania, né? Você ter essa autonomia, né? E que nós, enquanto consumidores, né, a gente também tem autonomia. Porque às vezes a gente fala da autonomia, o Brasil não vai mais precisar da Rússia para comprar trigo. Isso é uma autonomia, isso é ter soberania. Mas não é somente isso. Por exemplo, quem de vocês que está aqui consegue comprar um cuscuz que não tenha o T de transgênico, né? Se eu tenho Muito difícil. autonomia, se Muito eu tenho difícil. autonomia, eu devia chegar no supermercado, ter ali vários tipos, né? Vários pacotes de cuscuz com e sem. Então, quando a gente fala de soberania alimentar, também é a gente que está consumindo, assim, ter essa, se é o direito a uma alimentação, então, mas eu não produzo, né? Não, mas você é consumidor, né? E a gente tem que ter o direito, né, de consumir. Será que a gente encontra tomate hoje sem agrotóxico, por exemplo? Será que eu tenho esse acesso a esse alimento saudável? Né? Ou será que eu tenho que andar muito para encontrar alguém que venda um orgânico, não sei o quê? Então, a gente tem que pensar que a nossa soberania alimentar ela não está garantida assim, ela não é uma coisa dada. E por isso é importante todos nós, né, a gente buscar, né? E aí, às vezes, a gente busca, né, ali no individual, né, a partir do momento que eu escolho, né, a gente sempre fala que comer é um ato político, né? Então, eu escolho, eu faço as minhas escolhas na hora de adquirir um alimento, né, na hora também de colocar ali um canteirinho no meu quintal para eu ter né, o meu tempero ali, mas, assim, também num nível mais amplo, né, da gente estar fazendo essas discussões na academia, né, Marcinha, assim como a gente está fazendo, a gente fazer essas discussões nos movimentos e é preciso que o Estado, né, ele assuma um compromisso com a soberania alimentar do seu povo, né? E aí, como é que a gente pode fazer isso? Bom, primeiro, eu acho, são muitas coisas, né? Mas assim, o que me vem na mente, a gente precisa ter um quadro político sólido, né? Que, assim, um projeto, né? De nação que foque nisso, né? Independente de quem entra ou quem sai no nível municipal, estadual, federal, mas a gente precisa ter isso como um foco, e aí a gente tem um comprometimento, né? De que essa soberania, esse projeto de soberania, né, ele não vai atender uma minoria, mas que ele vai atender a população. E para isso, o que é que eu preciso logo em seguida, né, é a gente garantir preços justos aos agricultores, né? E aí eu estou falando de agricultores, né? Agricultura, né? Como cultura, não como um negócio, não como mercadoria, né? É, aquilo que é para nossa alimentação precisa ser valorizado. Então, como é que meus irmãos vão continuar lá na roça se eles produzem e se não tem a quem vender num preço justo? Vai procurar outra coisa. Então, isso a gente precisa, né? A gente precisa garantir acesso à terra. Como é que eu vou falar de soberania alimentar se eu não tenho acesso à terra, né? Então, os camponeses precisam de acesso à terra para produzir, para garantir que a gente tenha essa diversidade que a gente está dizendo que é tão cara, que é tão preciosa para a gente, né? Então, são caminhos assim, né? E, mais uma vez, isso, né? Comida entendida como um direito humano, né?
não como uma mercadoria, né? Não como Então, mercadoria. E aí, essa questão de mercadoria, né? Como, e aí a gente não vai buscar algoz, né? É um sistema que ele está imposto no mundo inteiro, né? É assim que ele funciona, né? O livre mercado, né? Essa questão de importação e exportação. Isso faz com que, isso faz com que a soberania alimentar, por mais que você produza alimento, ela fique comprometida. A exemplo, a gente pode pegar mesmo Brasil, né? A gente é um dos maiores exportadores de carne, carne, né? Frango, bovino e suíno, né? Mas por outro lado, olha só como funciona, né? Ao mesmo tempo que a gente produz e vende a maior parte da carne, né? A carne, a gente compra de volta essa carne. Agora como? Industrializada, né? Da mesma forma que a gente faz com petróleo, fazendo aí um link, né? Então, assim, até que ponto, né, a gente está garantindo a alimentação desse povo, do nosso povo, né? Porque a gente produz, vende, eles agregam valor, vendem para a gente de volta e quando chega na prateleira do supermercado, quem produziu às vezes não pode pagar, né? Então, quem está ali na fazenda produzindo um boi que vai para o frigorífico para e essa carne vai ser exportada, né? A carne é tão valorizada lá fora que quando ele vai comprar a carne do boi que ele matou, que ele criou, que ele tratou, ele não consegue, né? Porque é uma realidade às vezes fora, né? É um preço fora da realidade deles. Enfim, né? É complexo, né? A gente falar de soberania alimentar com um sistema de comercial, né? Principalmente quando vê o alimento não como um direito, mas sim como uma mercadoria, como você já bem falou. mas E assim, aí é só eu sei interessante. que o nosso tempo está já fechando assim, né? Mas ainda só para pegando um ganchinho disso, assim, né? Como além de tudo isso que tu falou, né? A gente percebe cada vez mais, veja, o número de empresas que a gente chama de impérios alimentares, o número tem reduzido. Aí você diz, ai, que coisa boa. Não, ele tem reduzido porque cada dia mais as empresas elas estão se fundindo, né? Ou seja, elas estão se fortalecendo ali e o monopólio, né, se consolidando, né? Se a gente for olhar, nós temos aí 10 empresas, né, que dominam assim o sistema alimentar global. Isso é muito preocupante. Por que isso é preocupante, né? Alimento, gente, né? Sem alimento a gente não vive. Então, imagine a alimentação, ela está ali na mão de 10 empresas, né? A alimentação assim. E aí, como essas mesmas empresas, elas estão cada vez mais ali focadas em patentear semente. Isso é importante a gente falar quando a gente está dizendo, né, de recurso genético. Ó, as sementes, né, são patrimônio, né, genético, é um patrimônio da humanidade, não é de alguém. Aí você veja, a agricultura, a gente tem aí 10 mil anos, né, agricultores melhorando geneticamente essas sementes, né, guardando as melhores, plantando, replantando, a natureza fazendo o seu papel, e aí chega uma empresa vai lá e uma patente, isso aí é propriedade intelectual minha? Como assim? E Não aí, se mesmo. a gente perde, né, o direito de plantar a semente, que é de todo mundo, nós estamos assim num abismo sem fim, porque se a gente não tem o controle da semente, né, esses impérios eles vão dominar e dominar cada vez mais. Então, gente, É, semente crioula. é interessante que a gente tenha em mente que patrimônio genético não é meu, não é seu, não é dele. É nosso, né? Patrimônio genético é responsabilidade nossa de conservar, mas é um bem de todos, tá? Da mesma forma que todos têm que conservar, todos também podem fazer uso. E aí, a partir do momento que chega aqui, ó,
eu desenvolvi essa semente, passei 2, 3, 4, 5 anos desenvolvendo essa semente, ela agora é minha. Então, todo aquilo de semente que você comprar, você está pagando os direitos para mim. Então, assim, e aí? Né? Cadê? Como é que fica, né, o agricultor lá do campo, que muitas vezes não tem como? Imagina só se chegar uma pessoa lá e vende mais uma vez a ideia de plantar a sementinha maravilhosa e aí ele perde de novo as sementes que ele tinha lá, né? E sem E aí, contar assim, perdeu os tudo, já frutos, era. os frutos estéreis, né? Agora, todos nós, eu adoro comprar melancia sem caroço, né? A gente fala melancia sem semente, né? Uva sem semente. Tá, é massa para você ir ali comprar e consumir. Mas quando a gente pensa do ponto de vista mesmo, né, do recurso genético, né, todo mundo agora só vai comprar, né, o fruto e não tem o direito de replantar. Então você veja como a gente está na mão, né, dessas Dessas instituições. E empresas. aí a gente precisa olhar para esse nosso patrimônio e conservar, porque assim, a ideia é o monopólio, né? Eu desvalorizo, invisibilizo. Quando você perder a sua, eu chego com a minha e você vai ter que pagar o que eu quiser. O que Então, eu quiser. para a gente ir refletindo aí sobre isso, né? Eu acho que nosso tempo já está acabando, né, Marcinho? A gente só É, tem 1 hora de live, né? Mas eu acho que eu já vou me calando por aqui. Não sei se a eu galera tem queria aí deixar com a alguma. galera. Será que alguém tem que fazer alguma pergunta e tal? Eu vi que tem várias pessoas fazendo comentário aqui. E aí eu gostaria que se alguém quisesse fazer alguma pergunta para participar conosco aqui, a gente ainda tem 5 minutinhos ali, dá pra gente falar alguma coisa. Eu vou lendo aqui, porque falo tanto que eu não vejo nem os comentários, me perdoe. Eu dei uma olhada aqui nos comentários, mas não teve nem diretamente uma pergunta, não. Mas enfim, gente, é importante que, enquanto aparece aí alguma pergunta, eu vou falando aqui. É importante que a gente tenha essa consciência de que a conservação dos recursos genéticos, sejam eles vegetais ou animais, né? E aí a gente está falando de vegetal e animal porque são os mais palpáveis dentro do nosso contexto, né? Mas é interessante que a gente tenha a ciência de que recurso genético, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser o que for, né? Ele é importante e ele merece ser conservado porque ele tem característica peculiar, né? E só fazendo pegando esse gancho, né? São fungos que fazem com que os queijos maravilhosos que a gente paga caro, a gente não, mas eu nunca paguei, que o povo paga por uns queijos caríssimos da Europa, que não sei o quê, e etc. Aquilo, aquela agregação de valor que é dada é justamente porque é um fungo que é muito peculiar daquela região, é uma bactéria, enfim. Então a gente tem que estender isso também, né? Que recurso genético não é só vegetal e não é animal, Animal. né? E aí, ninguém falou nada, gente? Ninguém fez alguma pergunta? Quais Sem as ações pergunta. que são realizadas para o fortalecimento do uso das espécies animal e vegetal crioula? Como vocês Boa. atuam aí? Então, a Val fala dos vegetais, eu vou falar um pouquinho do que a gente tem feito, né? A gente tem observado, visitado alguns assentamentos de reforma agrária, algumas regiões de algumas famílias, e tem localizado algumas raças, alguns tipos, não vamos dizer raças, né? Alguns tipos genéticos com característica peculiar ali no meio. E aí a gente tem feito esse trabalho, a gente tem um trabalho de extensão que a gente vem fazendo há mais ou menos 3 anos a uma comunidade e tentando conscientizar e estabelecer ali aquela comunidade como uma possível referência no futuro de uma raça nativa que eles têm lá e tal. Esse é um exemplo, né, do que a gente tem feito aqui. A gente sempre fala de banco de sementes, né? Assim,
Os bancos de sementes crioulas, né, é uma prática assim, muito forte, né, em Pernambuco, que é eu falo de onde eu venho, mas assim, mas no Nordeste inteiro, né, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba tem o Polo da Borborema, tem um dos maiores bancos de sementes crioulas assim que eu conheço, né? E aqui no Piauí a gente também vem semeando alguma coisa assim nas comunidades, assim de do despertar mesmo para o pessoal guardarem, eles já fazem isso, mas assim, a gente chegar lá e dizer, gente, isso aí é muito precioso, não deixa se perder, né? Porque às vezes a gente sabe que tem uma lógica, né? Que que está aí para cooptar mentes e corações, né? E as nossas sementes também. Então, assim, para o pessoal, né, valorizar. E nós temos muitos bancos de sementes, né? Só para dizer assim, ó, por exemplo, a minha mãe, na última feira, nós temos uma feira de sementes, né, que é anual, é um momento em que o pessoal troca as sementes, né? Se eu perdi minha variedade, eu sei que na feira eu recupero e tal. A minha mãe levou 87 variedades, né? Só aí eu estou falando de semente mesmo da parte vegetal. Então, teve uma senhora lá que levou 92. Então, assim, os bancos de sementes comunitários, eu acho que é uma coisa que agrega muito, que fortalece a organização camponesa ali, né? E os movimentos, né? O movimento agroecológico vem incentivando isso. É um caminho, mas não é o único, né? A gente tem, por exemplo, a Bionatur, que é uma cooperativa de sementes orgânicas, né? Que é do Rio Grande do Sul, que é uma das maiores referências também. Tem muita coisa que a gente pode fazer aí, ó. Vamos lá no Nagu que a gente diz mais. Gente, ó, nosso tempo está acabando, falta um minutinho. Eu queria agradecer a paciência de todos que vieram, que participaram conosco, tá? Essa foi a nossa primeira experiência, pelo menos para mim, como live, né? Eu espero que a gente consiga despertar a importância disso, né? Que a gente tenha trazido minimamente alguns conceitos e que vocês possam se interessar depois sobre o assunto. E muitíssimo obrigado a presença de todos vocês, foi ótimo esse bate-papo. E estamos aqui na Universidade Federal do Piauí, no campus de Bom Jesus, professor Márcio. A gente está E junto Val, aí, pode fazer contato, que a gente está aqui. Professora Valcilene. é isso, gente. Obrigada, viu? E a gente se encontra aí nos corredores do CPC muito em breve, né? Que a gente vai estar voltando com tudo. A gente aguarda vocês. Tá ótimo, gente. A gente finaliza aqui e eu acho que de repente a gente pode fazer mais lives, aí a gente comunica a vocês, tá? Tchau, É tchau, boa isso. noite e bom feriado. Valeu.